Boa noite, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 18 de maio de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. É a parábola do trigo e do joio. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para aprendermos as Tuas lições e hoje, refletindo sobre essa lição que Tu nos ensinaste em forma de parábola a respeito da boa semente, do trigo, do joio, dos momentos de nossas vidas que nós estejamos sintonizados contigo, com os Teus emissários, com os nossos amigos e benfeitores espirituais, para apreendermos da melhor forma, em nossas mentes, em nossos corações, tudo que nos será trazido na noite de hoje, Senhor. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa parábola é muito interessante e tem um significado profundo. E tanto é assim que os próprios discípulos, eles pediram que Jesus explicasse, porque ele contou a parábola do semeador, que é aquela em que o semeador saiu a semear, aí a semente caiu na beira da estrada, caiu num terreno pedregoso, caiu num terreno espinhoso e por fim caiu também na terra boa, fértil. Jesus explicou. Depois ele contou essa, do trigo e do joio.
Depois ele contou a parábola do grão de mostarda. Depois ele contou a parábola do fermento. Tudo isso está em sequência no Evangelho de Mateus. E aí ele explica, após os discípulos pedirem, a parábola do trigo e do joio. Então, está aqui também no Evangelho de Mateus, mas um pouco mais à frente, né? São os versículos 34 a 43 desse capítulo 13, em que Mateus registrou da seguinte forma: todas essas coisas Jesus falou às turbas em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Então, deixando as turbas, veio para casa e, aproximando-se dele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Em resposta disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. Os joios são os filhos do malvado. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mesmo com a explicação de Jesus, para muitos de nós permanece, de certa forma, não compreendida a parábola, não suficientemente clara. Mas nós temos aí diversos intérpretes gabaritados das palavras de Jesus, como por exemplo Emmanuel e outros missionários que, encarnados, estavam em condições de tecer seus comentários, de realizar suas interpretações. Então nós temos santos da Igreja Católica, nós temos baluartes do protestantismo, grandes espíritas que passaram pela nossa terra, né, pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, a interpretar, a esclarecer as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus. E temos outros que escreveram não necessariamente com um aspecto religioso, mas escreveram tendo por base a vida de Jesus, episódios da vida de Jesus, falas, parábolas, e um deles, que é um grande escritor reconhecido mundialmente, que é o russo Lev Tolstói, né? Leon Tolstói. Inclusive, tem uma coletânea, né, de contos. Ele tem seus livros, suas obras, né, mais ou menos no estilo aí de romances. Tem contos esparsos. E um desses contos de Lev Tolstói é A Destruição do Inferno e Sua Reconstrução. É um conto de Lev Tolstói, interessante, e que
Se nós conhecemos a parábola do trigo e do joio, quem ler esse conto de Tolstói faz logo uma associação e vê que ele teve por base para esse conto essa parábola, esse ensinamento de Jesus. E aí, o que fez Vinícius? No livro que nós temos usado em torno do mestre, Vinícius, que foi um gigante espírita aqui no Brasil, nesse livro ele tem um capítulo intitulado A Restauração do Inferno. E ele colocou como subtítulo Paródia a Tolstói. Então, quer dizer, ele está fazendo uma referência expressa do conto de Tolstói. E nós vamos ler aqui, porque é interessante. Digamos, é uma versão de Vinícius do conto de Tolstói. Então diz assim Vinícius: lembrando, meus irmãos, que temos por base, tanto no conto original de Tolstói, quanto nesse aqui de Vinícius, a parábola contada por Jesus do trigo e do joio, que nós acabamos de ler na abertura aqui da nossa reflexão de hoje. Então diz Vinícius: Satanás, o príncipe dos demônios, encarando o Nazareno, cujo corpo pendia do madeiro erguido no topo do Calvário, exclamou: miserável, morreste graças às insinuações que sugeri aos pontífices e fariseus. Mas de que me serve este vão triunfo, se tua doutrina já foi compreendida e assimilada por muitos que a praticam e propagam? Maldição! Meu reino está destruído para sempre. Vinguei-me, é certo, arrastando-te ao patíbulo da cruz. Porém, que te importa isso, uma vez que estavas disposto ao sacrifício? Balbuciando estas últimas apóstrofes em voz estentórica, Satanás encurvou as negras asas sobre o esguio arcabouço e desapareceu por entre larga fenda que se abriu no solo, qual suicida que se precipita na voragem de um abismo. Caindo nas profundezas do inferno, ali permaneceu desacordado, num ambiente silencioso e tétrico, onde as trevas da noite seriam sóis, se dado fosse penetrar a luz em semelhante antro, sede do reinado diabólico. 1 século, 2 séculos, 3 séculos se passaram. Satanás permanecia imóvel, de chavelhos entre as garras, esforçando-se por esquecer o fato que lhe havia produzido a ruína. Mas, malgrado seu, não pensava noutra coisa. De repente, num dado momento, após largo ciclo de tempo decorrido, ouviu certo movimento em torno de si. Perscrutou atentamente e distinguiu o ruído sinistro de correntes que se arrastavam, a par de gemidos lancinantes, gritos, imprecações e ranger de dentes. Ergueu-se então Satanás nas veludas patas, mal acreditando no que ouvia. Agitou a cauda, distendeu as membranosas e luzidas asas, a fim de despertar completamente daquele longo torpor, e se pôs a escutar. Era tudo real. O inferno mantinha o seu comércio em franca atividade. Tudo em movimento e vida nas tenebrosas masmorras de Beelzebub. Satanás discorria consigo mesmo: como conseguiram restabelecer o meu reino após a vitória do crucificado? Vitória que presenciei e cujos pormenores acompanhei até ao transe derradeiro. Que teriam feito os meus sequazes? Vejamos. Dito isto, soltou um silvo agudo e prolongado que repercutiu sibilante nas abóbadas infernais. Incontinente, abriu-se sobre o alto daquele subterrâneo
um buraco que deixava ver labaredas vivas de um fogo rubro-azulado, precipitando-se por ali uma turbamulta de diabos de toda casta e feitio que se vieram grupar em torno de Satanás, como um bando de urubus ao redor de um corpo em putrefação. Dentre eles havia um que se postou mesmo em frente ao chefe das trevas, mostrando-se satisfeito em ter ocasião de relatar suas façanhas. Satanás, sequioso de notícias, não se fez esperar e, dirigindo-se a ele, travou o seguinte diálogo: então, o inferno foi restaurado? Que foi feito da doutrina de Jesus Cristo? Saiba, respeitável chefe, que nosso reinado continua firme como outrora. Diariamente abrem-se as portas do inferno para dar entrada a centenares de pecadores. Zombas comigo. Então, depois da doutrina do Cristo de Deus, cujo nome tremo em pronunciar, ainda caem almas no inferno às centenas? Pois é tal como digo. Os ensinamentos do Divino Mestre não nos incomodam, porque logramos destruí-los. Mentes, cão infame. Aquela doutrina é indestrutível. Expressei-me mal, eminente chefe. Queira perdoar-me. Nós conseguimos adulterá-la, introduzindo-lhe falsos conceitos. Meus irmãos, atentemos para o conto de Vinícius com base no conto de Lev Tolstói. Eu vou repetir esse trecho. Pois é tal como digo, né? Zombas comigo, então depois da doutrina do Cristo de Deus, cujo nome tremo em pronunciar, ainda caem almas no inferno às centenas? Pois é tal como digo. Os ensinamentos do Divino Mestre não nos incomodam porque logramos destruí-los. Mentes, cão infame. Aquela doutrina é indestrutível. Expressei-me mal, eminente chefe. Queira perdoar-me. Nós conseguimos adulterá-la, introduzindo-lhe falsos conceitos. Atentemos para isso. Conta-me como foi isso. Sim, adulteramo-la de tal maneira e com tanta astúcia e habilidade que os homens adotam a nossa doutrina, supondo ser aquela que o chefe tanto teme. Quer dizer, nós passamos a acolher, a professar, a vivenciar não a doutrina de Jesus mais, mas a doutrina do seu, adversário, do seu opositor, das trevas. Conta-me como foi isso. Sim, adulteramo-la de tal maneira e com tanta astúcia e habilidade que os homens adotam a nossa doutrina, supondo ser aquela que o chefe tanto teme. Estupendo! Como conseguiram semelhante proeza? Aproveitamo-nos de certas circunstâncias, conforme passo a expor. Logo depois da destruição do nosso império, procuramos observar os homens que praticavam a temível doutrina do Filho de Maria. Viviam felizes, amavam-se uns aos outros, tinham as propriedades em comum, não havia nem podia haver ciúmes, nem contendas, nem rivalidades entre eles. Pagavam o mal com o bem, perdoavam sempre. As pessoas que a eles se chegavam tornavam-se logo adeptas daquela fé. Tal a força viva da exemplificação. Ora, em tais condições eram inacessíveis as nossas influências, por mais esforços que empregássemos. Vi tudo perdido, mas as tais circunstâncias a que antes me referi vieram em nosso auxílio. Levantou-se entre eles uma ligeira divergência sobre meras questões de formalidades. Assim, diziam uns que a circuncisão era indispensável. Outros se reportavam às demais cerimônias de ritual judeu, opinando que não deviam desprezá-las de todo.
falavam sobre o jejum, as abluções, o batismo da água, a hóstia, etc. Entramos, então, em ação, sugerindo a cada grupo que nada cedesse sobre o seu modo de ver aquelas questões importantíssimas para a salvação das almas. O veneno foi se infiltrando. O egoísmo e o orgulho começaram a despertar. As discussões acaloravam-se. Deu-se o cisma. Olha aí a figura do joio. Joio, meus irmãos, na Bíblia, representa a cisânia. O que é isso? Cisma, divergência. Deu-se o cisma. As figuras mais importantes e que se haviam distinguido nas controvérsias instruíram um forte partido, com sede em Roma, aliando-se ao poder civil e à força política do século. Criaram um tribunal de onde passaram a decretar os novos artigos de fé. O povo tinha que aceitar as deliberações dos concílios reunidos em Roma. Uma onda de sangue inundou a terra. Milhares de vítimas foram sacrificadas por se haverem insurgido contra os dogmas estatuídos. Dogma? Que vem a ser esse termo? Para mim desconhecido. Dogma é um processo que inventamos e inspiramos aos membros do tal tribunal e que consiste em impor a razão e a consciência de outrem um absurdo qualquer que convenha à nossa obra. Esplêndido, continua a narrativa dos fatos sem nada omitires. Uma vez os acontecimentos no estado já exposto, nosso império ficou de novo estabelecido. O inferno foi restaurado e a terrível doutrina desapareceu entre esses escombros de dogmas, fórmulas, ritos, cerimônias que conseguimos inspirar aos homens no momento em que, esquecidos da essência e da base do cristianismo, se preocupavam com as aparências e formas exteriores. Eis aí, valoroso chefe, em ligeiros traços, a história da restauração dos nossos domínios. Satanás, cofiando a pera com as aguçadas garras, permaneceu por algum tempo perplexo, depois de ouvir a narrativa de seu dedicado súdito. Despertando daquela meditação, disse: muito bem, agiste com sabedoria, hei de gratificar-te como mereces. Neste tempo, saltam os demais demônios, pretendendo cada um fazer jus a propinas pelos seus trabalhos particulares. Afastem-se, bradou Satanás em voz imperativa. Não sejam idiotas. Uma vez que a doutrina do crucificado foi desnaturada em suas bases e que os homens, por isso, não fazem um juízo real do objeto da vida, temos completo ganho de causa. Os feitos isolados carecem de importância. A base é tudo e a base foi desvirtuada. Atentemos para isso também, meus irmãos. A base é tudo e a base foi desvirtuada. Enquanto pudermos conservar esta situação, as portas do inferno não se fecharão. Esforcemo-nos, pois, pela estabilidade desse estado de coisa. Estou inteirado de tudo e declaro a Assembleia dissolvida, cada um no seu posto. Marchem. E um novo e prolongado silvo dissolveu o Congresso diabólico. Meus irmãos, que metáfora, que parábola maravilhosa de Tolstói, que inspirou a parábola e a metáfora maravilhosa de Vinícius, sobre o crescimento, a frutificação do joio entre nós, que nos dizemos cristãos. Hoje nós temos visto isso na doutrina espírita. Pessoas adulterando a doutrina, a base da doutrina.
E os espíritos que são adversários do nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina do Cristo, os espíritos que são adversários da doutrina espírita, estão se deleitando com isso. Porque nós, muitas vezes, os que nos dizemos cristãos, os que nos dizemos espíritos, nós somos os intermediários, né? Nós aprendemos na doutrina espírita, nós não somos médiuns, nós somos os intermediários, nós somos os médiuns desses espíritos. É por meio de nós, é através de nós, por nosso intermédio, que muitas vezes nós estamos destruindo a doutrina espírita, o cristianismo, a doutrina do Cristo. Então, são alterações, pequenas atualizações, pequenas adaptações que nós vamos fazendo, que nós vamos aceitando. E o que nós estamos a fazer? Nós estamos a empreender a obra do anticristo. Nós estamos a empreender a obra de Satanás. Então, nós temos que ter muito cuidado como ouvimos, como estudamos, como lemos. Jesus, numa passagem da sua vida, ele foi interrogado: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele perguntou: como lês? Então não basta estar escrito. Como que a gente está lendo? A gente está lendo da forma correta? A gente está entendendo o que a gente está lendo? O que a gente está ouvindo de explicação? Quem a gente está ouvindo? Então a gente tem que atentar para isso, meus irmãos. Isso não é preconceito, isso não é falta de caridade, não. Isso é zelo, isso é cuidado, isso é tentar seguir a exortação que Jesus nos fez. Orai e vigiai, para que não caiam, né? Para que vós não caiais em tentação. O que é a tentação? A tentação é a fraqueza nossa. E a fraqueza nossa é fruto do quê? Do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, muitas vezes, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, nós caímos em tentação e nós adulteramos, deturpamos, colaboramos, adulteramos e deturpamos a obra do Cristo, adulteramos e deturpamos a doutrina espírita, se somos espíritas, e colaboramos com a obra do mal, com a obra de Satanás, com a obra das trevas. É isso mesmo que nós queremos? É isso que nós queremos ser? Intermediários do anticristo? Nós queremos ser seguidores de Cristo ou nós queremos ser seguidores de Satanás? Cala fundo? É forte? É duro nós ouvirmos isso? É duro. Mas nós temos que prestar atenção nisso. Porque se a gente está achando que não tem nada demais, não tem problema nenhum, é só uma adaptação, é só uma atualização, nós temos que adequar a palavra de Jesus, nós temos que adequar a doutrina espírita aos tempos modernos, aos dias de hoje. O que está motivando essas supostas adaptações? São inspirações que vêm do alto ou são ideias que vêm das trevas? Nós estamos respeitando, abalizando, autorizando sempre cada vez mais Kardec, os espíritos que participaram da codificação, Jesus Cristo, ou nós estamos fazendo o contrário?
desautorizando, desrespeitando e, como está na moda, relativizando todos eles e todos os conceitos que eles e ensinamentos que eles vieram nos trazer. Quem somos nós? Quem somos nós para corrigir, se é que há algo a ser corrigido na doutrina espírita? Quem somos nós para atualizar um ensinamento de Jesus? Quem somos nós para atualizar os 10 mandamentos? Nós somos espíritos inferiores, meus irmãos. Jesus, Deus, se utilizam de espíritos superiores para essas missões. E nós não somos espíritos superiores. Então, só o fato de dizermos que há equívocos, que há erros, que há descompasso entre o que está nos 10 mandamentos, o que está nos ensinamentos de Jesus, o que está na doutrina espírita, com os dias de hoje, já denota a nossa inferioridade. Porque isso provém, essa postura, essa fala, de uma soberba, alguém que está cego pelo orgulho, a tal ponto que, em vez de enxergar a grandeza de todos eles, começa a ver, é exatamente o que Jesus nos ensinou, né? É ver o cisco, se é que existe cisco, no olho do nosso próximo, um desses, né? Esses grandes missionários aí, que são missionários de Jesus, e esquecer de ver a trave que está sobre os nossos olhos. Então nós temos que ter muito cuidado com essas falas, muitas vezes eloquentes, com grande poder de convencimento, de oratória, brilhante, né? Muitas vezes lógicas, mas o que está por trás disso? De quem nós somos instrumentos quando falamos essas coisas? Nós somos instrumentos do bem, da espiritualidade superior, ou nós somos instrumentos do mal, das trevas? Então, tenhamos cuidado com movimentos que acontecem nesse sentido, porque está aqui registrado já por Jesus, na parábola do joio e do trigo. Está aqui registrado por Tolstói, que foi um grande cristão russo, cristão ortodoxo. Está aqui registrado por Vinícius, que foi um grande cristão, um grande espírita. Então, quem nós queremos seguir? Emmanuel, gigante, espírito superior. Numa das suas interpretações na série Fonte Viva, ele diz, num dos seus textos, né? A quem obedeces? Nós estamos obedecendo a Jesus Cristo? Nós estamos obedecendo ao bem? Ou nós estamos obedecendo ao anticristo, ao mal? E não tem desculpa, porque Jesus disse, Jesus nos exortou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não tem não mais, não tem isso. É sim, sim, não, não, acabou. Não tem nem mais, nem contudo, nem todavia, nem entretanto, nem senão, porém. Não tem. Conjunção adversativa, não tem. É sim, sim, não, não. Para terminar a nossa reflexão, porque
não precisamos nos alongar. Tudo que havia de ser dito já foi dito. Já está a nosso alcance. Agora, os Espíritos, Deus, nosso Criador, Jesus, o seu emissário e representante, a espiritualidade, todos os espíritos amigos e benfeitores, os espíritos superiores, os espíritos que coordenam as reencarnações, todos eles respeitam o nosso livre-arbítrio, a nossa autonomia. Nós é que temos que escolher, fazer as boas escolhas. Quem nós queremos seguir? A quem obedeces? Pergunta Emmanuel. A quem obedeces? Então, só para finalizar com uma interpretação de Emmanuel, que inclusive alguns desses supostos espíritos que estão querendo atualizar a doutrina, que chamam Kardec de racista, meus irmãos. Olha que absurdo. Um espírito missionário de Jesus. Chamam os espíritos que participaram da codificação de racistas e preconceituosos. Quem somos nós para dizer que esses espíritos são? Se nós estamos agindo dessa forma, afirmando isso, nós somos o quê? E tem gente falando que Emmanuel não é lá essas coisas como espírito. Meus irmãos, é de dar comiseração ver uma pessoa falando algo desse tipo. Porque o grau de ignorância dessa pessoa é tão grande que não conseguiu ainda perceber a magnitude de um Emmanuel. Muitas vezes essas pessoas estão num grau de fascinação, achando que estão recebendo espíritos superiores, e não estão se dando conta de que são espíritos farsantes. E os espíritos que estão colaborando nessa ideia, nessa propagação, muitas vezes estão se deleitando, rindo, gargalhando, e olha lá, ó, caiu direitinho na armadilha. Então que nós não caiamos nessas armadilhas, porque muitas vezes, como nós acabamos de ler aqui no conto de Vinícius, inspirado no conto de Tolstói, muitas vezes eles agem com habilidade, com inteligência, e estão a rir, a se deleitar. Olha lá, conseguimos. Olha lá, ó, caíram. Estão achando que estão seguindo a doutrina do Cristo. Vejamos como é séria a questão. Como é perigosa. Então, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 107, ele tece alguns comentários aqui, uma interpretação sobre joio, com epígrafe nos seguintes termos: deixai crescer, ambos juntos, até a ceifa. Nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos num período aí de transição. Pode ser essa metáfora da ceifa traduzida, explicada como a transição em si, né? A mudança de nível de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Isso pode ser uma ceifa. Quando acontece essa ceifa, essa mudança, nós vamos estar entre o joio, que vai ser amarrado em molhos e jogado no fogo onde haverá prantos e ranger de dentes, ou nós estaremos entre o trigo,
que vai ser guardado no celeiro. O que nós queremos ser? Trigo ou joio? Então Emmanuel vai trazer aqui a reflexão, a interpretação dele sobre essa passagem e mais especificamente sobre a palavra joio, né? E aí ele tem como epígrafe: deixai crescer juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. E a gente sabe, a gente que é espírita, a gente já sabe que isso aconteceu em Capela. Os exilados de Capela são exatamente uma representação real do que naquele momento, naquele orbe, caracterizava uma população de espíritos menos afeitos ao bem, à evolução moral. Estavam ainda impregnados, né, de algumas paixões, alguns vícios, não querendo se adequar à elevação espiritual, à elevação moral necessária para continuar naquele orbe que estava a avançar para o próximo nível. E o que aconteceu? Foram atados e jogados, digamos, ao fogo. Que fogo foi esse? O planeta Terra, num nível abaixo do para o qual estava ascendendo o mundo de Capela. Então, se nós estamos num período de transição, que nós sejamos trigo, para que nós, no momento da ceifa, no momento em que a transição de fato acontecer e o nosso orbe já estiver no nível de mundo de regeneração, nós possamos permanecer aqui. Tenhamos mérito para isso e não sejamos reprovados e tenhamos que ir para outros orbes, para outros mundos, sofrer, né? Ser queimado é o quê? É passar pelo fogo que purifica. Que fogo é esse? É a dor e o sofrimento. Agora, quem que escolhe isso? É Deus que castiga? Não. Nós é que escolhemos. Nós é que divulgamos o cristianismo da forma certa ou errada. Nós é que divulgamos a doutrina espírita da forma certa ou errada. Nós é que lemos livros bons, abalizados, corretos, doutrinária e evangelicamente, ou livros que estão a empreender a adulteração, o adultério da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina espírita. Nós que escolhemos. Então, tem tanto livro bom à nossa disposição, não caiamos nessa armadilha perigosa, astuta, inteligente de que está desatualizado. Hoje, nós não podemos mais encarar dessa forma. Jesus disse: minhas palavras não passarão. O céu e a terra passará, mas minhas palavras não passarão. A lei de Deus é eterna e imutável, assim como o próprio Deus. Então a gente quer atualizar o que? A gente tem que se atualizar dentro da palavra de Jesus. Não vos conformeis com este mundo, disse Paulo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ora, são as palavras de Jesus, são os ensinos de Jesus, é a doutrina espírita que tem que ser transformada, atualizada, ou somos nós? Como que a gente se atualiza? A gente se atualiza
se adequando aos ensinamentos de Jesus. A gente se atualiza se adequando, se a gente está na doutrina espírita, aos preceitos da doutrina espírita. E não o contrário, meus irmãos. Então, vejamos o que Emmanuel diz sobre o joio. Capítulo 107 do livro Vinha de Luz. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Olha aí, o respeito ao nosso livre-arbítrio. Tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Nós temos liberdade para escolhermos. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Mais uma vez, respeitando o nosso livre-arbítrio. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Olha aí. O joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Jesus sempre está nos dando a chance de nós nos transformarmos, de nós nos atualizarmos, para que a gente possa se adequar à sua doutrina, para que a gente vivencie o que Paulo nos exortou a fazer, não nos conformarmos com este mundo, ou seja, não tomarmos a forma. O mundo hoje está dessa forma. Não é a doutrina de Jesus que tem que se adaptar e tomar a forma do mundo, não. Nós é que temos que tomar a forma da doutrina de Jesus. Isso foi o que Paulo disse. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente nem entende ainda Jesus. Como é que a gente quer atualizar? Como é que a gente quer adaptar? A gente não entende ainda a doutrina espírita. A gente está querendo atualizar o quê, meus irmãos? O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Jesus disse: meu Pai trabalha sem cessar e eu trabalho também. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. É isso que nós queremos ser? Ameaçadores do serviço de Jesus? Jesus, porém, diz Emmanuel, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. Vejam a paciência de Jesus, tentando de todas as formas fazer com que nós nos transformemos. Emmanuel usa a palavra aqui, transubstanciam. É isso. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Olha aí, a gente nem entende, a gente não consegue enxergar a realidade, o significado verdadeiro das lições de Jesus, das lições da doutrina espírita. E aí, por causa da nossa pequenez, por causa da nossa cegueira, por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, o que a gente faz? A gente quer transformar aquilo que a gente nem entendeu ainda. Meus irmãos, eu vou usar uma metáfora aqui
É como se a gente conseguisse ler algo numa determinada língua, em outro idioma, e quisesse traduzir. Agora, se a gente não consegue ler na outra língua, no outro idioma que está escrito, como que a gente vai traduzir se a gente não consegue ler? Eu não sei nada de inglês. Eu começo a ler algo em inglês e pretendo traduzir para o português. Mas como se eu não sei nada de inglês? É isso que muitos de nós fazemos com a doutrina do Cristo, com a doutrina espírita. A gente quer transformar aquilo que a gente não entendeu ainda. Quer traduzir para um outro idioma sem que a gente conheça o idioma em que aquilo foi escrito. Quer traduzir do inglês para o português e não sabe nada de inglês. Tem como? Não, não tem. Se ensina ou não. O homem comum, diz Emmanuel, quem é o homem comum? Somos todos nós. Somos todos nós. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Jesus vai usar o método correto para tocar o nosso coração. Agora, a gente tem que ter abertura, né? Se a gente está fechado achando que a gente é o máximo, que eu sei muito, que eu sou muito capaz, que eu já estou em condição de, aí o resultado não vai ser bom. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Então, olha só, tem a hora do basta. Jesus vai permitindo, Jesus vai nos exortando, vai nos estimulando a nós procedermos, a nós realizarmos essa transformação em nós mesmos, a nós realizarmos essa renovação em nós mesmos. Só que tem uma hora que não tem como também ficar adiando eternamente. Chega a hora da ceifa, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Meus irmãos, atentemos para isso. Nós estamos recebendo os processos transformadores de Jesus em vão? Nós estamos desperdiçando? Nós estamos jogando fora os processos transformadores que Jesus está tentando empreender em nós outros? É isso mesmo? Vou repetir. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. A gente, quando não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, infelizmente. E finaliza Emmanuel. E em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor
nunca vem sozinha. Então, muitas vezes a gente reclama, a gente blasfema, né? Mas quem que escolheu? Quem que desperdiçou? Quem que não aproveitou? Nós. Cada um. Jesus quer que nós aproveitemos. Jesus quer que nós empenhemos, empreendamos, usemos bem o nosso livre-arbítrio. Agora, se a gente não faz nada disso, a lei tem os mecanismos de fazer com que nós façamos. Mas aí o nosso livre-arbítrio vai ser um pouco limitado, cerceado, né? O que seria um caminho muito mais fácil de ser percorrido vai ser um caminho mais difícil. E aí, só depois de muito sofrer, né, de muita dor, é que a gente vai despertar, como está na parábola do filho pródigo, né? Cair em si. Era necessário que o filho passasse por tudo aquilo que ele passou fome, passou frio, passou necessidade, não podia se alimentar nem das alfarrobas que eram dadas aos porcos. Era necessário isso? Não. Ele estava junto do Pai, usufruindo das bênçãos, mas não quis aproveitar, né? Se rebelou, achou que podia tomar conta de si mesmo, que não precisava de ninguém para orientá-lo. Somos nós, na nossa rebeldia, na nossa soberba. E aí, qual é o mecanismo da lei para trazer a gente de volta? O sofrimento, a dor, né? Que a gente não soube valorizar, não soube aproveitar tudo de bom que a gente já tinha. Todo cuidado, todo zelo, todo amor, todo carinho, toda a orientação que a gente já tinha, mas não aproveitou. Então, meus irmãos, sejamos trigo para a obra, para a seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos trigo dentro da doutrina espírita. Não sejamos joio. Não sejamos colaboradores, instrumentos do mal, das trevas. Não adulteremos a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina espírita. Fica para nós, no dia de hoje, esse alerta, né? E que nós saibamos valorizar e agradecer, reconhecendo a importância, a grandeza, a elevação de Allan Kardec, de todos esses espíritos que trabalharam na codificação e, sobretudo, é claro, né, do próprio Mestre e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana maravilhosos, muito trabalho, muito cuidado, mas muita fé, muita perseverança. E também muito sim, sim, não, não. Uma boa noite, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Deus nos abençoe.